Capítulo 7. O Cântico da Bondade. A movimentação do plano espiritual era asaz intensa. Enquanto os vivos no corpo se colocavam na espera do momento final de suas existências, procurando algum recurso que lhes servisse de apoio, fosse através da conversa amiga e apaziguadora, fosse pela lembrança de Jesus a quem se recorria por meio da oração. Congregados na cruel expectativa, os espíritos se mobilizavam para ajudá-los naquele momento tão importante do destino da humanidade. Ao longe se desenvolvia a cerimônia conduzida pelo imperador e que reunia um grande número de autoridades oficiais nos diversos lugares onde ela tinha o seu curso. De templos religiosos e cúrias o cortejo lentamente tomava o rumo do grande recinto de exibições e homenagens finais, no qual o povo teria participação ativa. Graças aos favores imperiais que, abrindo celeiros oficiais, promovera generosa distribuição de alimentos aos que participariam das homenagens. O cortejo oficial estava volumado pela grande afluência de populares, curiosos, participantes entusiasmados, oportunistas à espera de uma chance favorável, pessoas que buscavam apenas a distração naquele período monótono, no qual a miséria era que impunha a rotina da maioria. O circo máximo era o local das festividades oficiais até então, já que o famoso Coliseu ainda não havia sido erguido. As suas dimensões gigantescas para a época davam bem a mostra da importância que os eventos que ali se realizavam tinham na alma popular, favorecendo o velho conceito de que governar o povo era dar-lhe pão e circo. Comida e diversão eram as exigências básicas que manteriam os governados pacificados e acomodados em suas necessidades, carregando as demais frustrações, cada um à sua maneira. Depois, então, dos inúmeros discursos e cerimônias, finalmente o grande cortejo deu entrada ao ambiente de festas suntuosas, no qual, sob o comando do imperador ensandecido, as exibições artísticas de gosto duvidoso, as lutas entre gladiadores, as corridas e danças, iriam dar o tom considerado alegre e popular das homenagens aos mais antigos senadores do império. O pavilhão imperial dominava a arena e sob as suas galerias se localizavam os cárceres e as entradas para o grande recinto alongado, onde as lutas, corridas e danças ocorreriam. Envolvido pelas honrarias e pelas reverências, os senadores, na sua maioria, estavam sintonizados com cada etapa da cerimônia, a fim de bem guardá-la na acústica da alma, nas recordações naturais que o orgulho precisa, para manter-se brilhante e altivo perante si mesmo. Dessa maneira, o próprio senador Públio Lentulus se havia deixado envolver pela condição de grande importância que os poderes transitórios lhe outorgavam, desconectando-se com todas as demais circunstâncias ou preocupações que não fossem as ligadas ao ato em que se inseria como um dos laureados. No seu mais profundo sentimento, no entanto, alguma coisa o incomodava sem que ele deixasse o seu idílio momentâneo para avaliar o que pudesse ser. Um leve aperto interior o feria, mas sua mente estava voltada para cada lance e cada ritual. A chegada de todos à sua acomodação junto ao pavilhão imperial facultou aos integrantes oficiais uma certa descontração, o que permitiu que em seu espírito a angústia interior de Públio se fizesse mais forte. Atribuía, no entanto, a ansiedade de regressar à casa e reencontrar-se com Lívia, para desfazer o longo e pedregoso trajeto de indiferença e injustiça que ele próprio impusera por longos anos. Nas masmorras, o movimento produzia
Uma intensa agitação no ambiente, pois a organização de toda a festa se concentrava ali, de onde se orquestrava a sucessão das apresentações. Já está tudo acertado, Cláudio? Perguntou Cornélio ao subordinado que com ele era responsável pelo desfecho final da apresentação, para o qual se reservava o mais dramático dos quadros. Sim, tudo preparado. Quando chegar a hora, todos serão colocados na arena para o prazer dos presentes e homenagem aos importantes, respondeu Cláudio, ironizando com a tragédia. Ótimo. No entanto, não se esqueça de retirar aquela mulher, pois não desejamos problemas com a morte de gente poderosa por nossa culpa. Como isso deve ser feito? Já não seria bom libertá-la agora que a cerimônia mal começou, para que possa retirar-se? Creio que é melhor deixar para o final, pois, saindo antes, poderia nos causar problemas maiores, levando ao conhecimento de autoridades a sua prisão ilegal, o que nos suscitaria dissabores. Faremos assim: quando todos os presos forem encaminhados para o fim, você organiza uma fila e a deixa por último. Depois que todos entrarem, nós a retiramos da masmorra e a colocamos na rua para que possa ir embora. Eu acho que com isso resolvemos o problema e não criamos dificuldades para nós mesmos, respondeu Cláudio, concordando com Cornélio. Assim, as horas da tarde passaram entre os efeitos feéricos de apresentações ornamentadas e brilhantes, lutas violentas entre os que para isso eram treinados, jogos e disputas atléticas, no aguardo da hora crucial em que o povo poderia, com mais intensidade, sentir os delírios do imperador e agregar-se a eles com a sua participação e conivência. No plano do mundo invisível, porém, uma grande multidão de espíritos se reunia na atmosfera vibratória daquele que seria o primeiro marco do sacrifício coletivo pela nova causa, que transformaria o mundo romano e se espalharia por toda a terra. Se havia uma grande quantidade de povo alucinado enchendo as posições das galerias ao ar livre, ao mesmo tempo em que um volume tão grande de espíritos necessitados se reunia no mesmo local para participar das loucuras e delirar com os prazeres euforizantes. Os espíritos enobrecidos que dirigiam os destinos da humanidade com amor e intenso carinho começavam a modificar o cenário geral. Como se um grande tecido fluídico composto de energias sutis e balsamizantes, foi lançado sobre todo o recinto físico da imensa arena, abarcando não só os bancos de pedra que continham, quando plenamente ocupados, mais de 300.000 pessoas, mas também a todas as entidades que lhes acompanhavam as emoções em desequilíbrio. Deste modo, no plano invisível, a referida cobertura serviria tanto de malha protetora, criando um espaço delimitado onde a vibração celeste poderia atuar mais intensamente, quanto de barreira vibratória que manteria todas as entidades congregadas naquele local sem permitir que fugissem. Imensos cordões de energia sustentavam todo o perímetro de tal cobertura, como se estivéssemos visualizando uma gigantesca tenda cujo pano principal fosse transparente e feito de energia sutil e delicada. Ao mesmo tempo, um grupo de entidades angelicais, prepostos do Senhor Jesus, se dirigiu para o interior da masmorra e, através de operações magnéticas, envolveu o grupo de mártires em bolhas de força que os protegeria de ataques vibratórios até a hora derradeira. Para cada um dos homens e mulheres que ali estavam, uma entidade luminosa se encarregava de envolver toda a organização física com fluidos balsamizantes, equilibrando o sistema nervoso central, fortalecendo o sistema límbico, ajudando na dilatação da sensibilidade de cada um, a fim de que ainda mesmo no corpo físico pudessem pressentir as emanações elevadas daquela hora, em que, como heróis anônimos, seriam conduzidos ao plano da vida verdadeira, entre humilhações, apupos, xingamentos e crueldades.
A hora finalmente havia chegado. No plano físico, o pavilhão do imperador fervilhava de expectativa quanto ao número final, com que Nero haveria de brindar o público e os homenageados daquela cerimônia. Somente o imperador e seus áulicos mais próximos sabiam do que estava planejado para aquele dia. No plano espiritual, uma verdadeira multidão de acólitos celestiais, entidades de alta envergadura evolutiva, espíritos familiares dos mártires, todos se reuniam em silêncio para participar daquele instante solene, que daria início à grande cerimônia celeste de amadurecimento da humanidade e de proliferação da mensagem cristã pela terra. Um hino de excelsa e indescritível beleza ecoava, proveniente das alturas insondáveis, e preenchia o ambiente espiritual, trazendo lágrimas aos olhos de qualquer um que pudesse captá-lo na acústica da alma. A música celeste era igualmente usada para acalmar as entidades negativas que se consorciavam com os encarnados no ambiente, produzindo atrocidades maiores. Envolvidas pela atmosfera magnetizada positivamente, sentir-se-iam inibidas nas ações mais arrojadas, limitando a sua esfera de ação e, quem sabe, sentindo que alguma coisa de muito estranha estava acontecendo. Muitas dessas entidades, que eram mais curiosas que más, sem entenderem o que iria acontecer, passaram a pressentir que as coisas não estavam acontecendo como de costume naqueles espetáculos. Outras passaram a ver com os olhos espirituais a dimensão luminosa que estava envolvendo todo aquele ambiente, algumas tomadas de terror, enquanto outras se deixavam impressionar, caindo no mutismo como que hipnotizadas por uma força que sabiam ser superior a tudo que já tinham visto. Tomadas as devidas providências para a entrada dos condenados à morte, os soldados responsáveis pelo cortejo daqueles que estariam ali na condição de presos, sentenciados à pena capital, providenciaram o seu ingresso na arena, reservando para o final aquela que lhes apresentava vestida de maneira peculiar e importante. Percebendo que seria afastada de Lívia, por ordem do soldado que os conduzia, Ana ensaiou um protesto segundo o qual não desejava ser impedida de oferecer a sua vida por amor a Jesus, ocasião em que foi informada grosseiramente de que, dada sua importância, ficaria por último para ser apresentada na arena em especial condição. No entanto, como já sabemos, tão logo os demais presos foram levados para o interior, Ana foi apartada e colocada na rua por uma porta lateral, com a determinação de que voltasse para sua casa a fim de afastar-se dos riscos a que estava exposta. João de Cleofas caminhava resoluto diante dos demais homens e mulheres, sem entenderem com exatidão o que iria se passar. O ingresso deles na arena veio acompanhado do coro hostil e das vaias das arquibancadas, sempre dispostas a humilhar os que já se achavam condenados à tragédia. Envolvidos pelas luminosas emanações, todos os cristãos se uniam em preces a Jesus. Cleofas, naqueles derradeiros instantes, se recordava das venturosas tardes em companhia de Jesus, ao mesmo tempo em que entrevia a casinha paupérrima em que fora escondido quando a lepra o devorava. Sua lembrança regressava aos dias venturosos de sua juventude, quando, iludido pelos sonhos de amor, unira-se a Judite e sonhava construir uma família sem se dar conta de que estava destruindo outra. Pensando nisso, lembrou-se de Zacarias, o benfeitor de sua existência, a quem se ligara para sempre pelos laços do mais sincero e fiel amor, o mesmo marido a quem infelicitara, e que mais tarde viria livrá-lo da lepra e encaminhá-lo para os rumos do Divino Mestre. A recordação de Zacarias lhe fez brilhar o olhar na emoção que começava a cristalizar-se em lágrimas de agradecimento
e ao mesmo tempo de arrependimento sincero por tudo que houvera feito de errado naquela existência. As gotas cristalinas escorriam pela sua face, como se as portas do passado se tivessem aberto para uma grande revisão de sua trajetória. No entanto, uma luminosa mão tocava-lhe o coração nas fibras mais profundas, como a lhe sussurrar que o passado havia sido vencido pelo amor verdadeiro, que aquele era o momento glorioso de entregar-se a Jesus, de maneira a fertilizar a seara para o futuro brilhante que estava destinado aos homens, que nenhuma lembrança negativa deveria empalidecer a glória daquele momento de entrega, e que o apoio do Divino Mestre se fazia presente para acolher a todos. Na verdade, ali estava Zacarias, o velho amigo, o benfeitor de todas as horas, o que aceitou a dor pessoal e a converteu em semente de esperança no coração de Cleofas. Sim, o velho apóstolo que fora designado por Jesus para levar amor aos mais cruéis algozes, fora igualmente autorizado a trazer o bálsamo do consolo àquele que 20 anos antes se tornara seu próprio seguidor, aquele filho que ele próprio não tivera. Cleofas passou a verter copiosas lágrimas, agora que seus olhos físicos conseguiam divisar a figura dócil e fraterna de Zacarias ao seu lado, com um sorriso de alento no rosto e os olhos igualmente embaciados pela emoção daquela hora. Aquele mesmo Zacarias que aceitara o sacrifício por amor, agora voltava para infundir amor e confiança ao amigo verdadeiro na hora em que o testemunho doloroso lhe cabia como alvará libertador das culpas e erros do passado. Envolvido por essa onda de sentimentos grandiosos, João de Cleofas percebeu que suas lágrimas poderiam ser interpretadas pelos demais como uma demonstração de medo ou de covardia ante um angustioso momento. Entendendo-lhe as preocupações, Zacarias dirigiu-se a ele para ajudá-lo naquela hora derradeira, a ser escora para os outros que nele tanto se espelhavam. Lembra-te, querido filho, de que cantar deve ser sempre a manifestação da alegria diante da mais cruel adversidade. Escutando-lhe claramente as palavras, João sorriu agradecido pela lembrança, e ainda que as lágrimas seguissem caindo-lhe dos olhos, sua voz forte e confiante passou a entoar os hinos religiosos que os cristãos tanto estimavam em seus encontros solitários e isolados, com os quais desejavam homenagear a excelsitude do Pai e a bondade do Cristo. Ouvindo-lhe a voz decidida, os que o circundavam, igualmente encorajados pelo seu exemplo e pelas forças espirituais, que a todos eram distribuídas, passaram a engrossar o coro, causando um forte impacto na turba que ao redor estava sempre acostumada aos espetáculos de covardia e medo daqueles que ali eram colocados face a face com a morte. Um silêncio abrupto percorreu as galerias mais próximas, como se fosse necessário para se certificarem de que efetivamente aqueles condenados estavam realmente cantando. E muitos escutaram os cânticos que pareciam erguer-se por força de potentes alto-falantes que os faziam chegar aos ouvidos de muitos. No entanto, eram apenas um punhado de homens e mulheres que cantavam hosanas a um Jesus que a maioria dos ali presentes jamais tinham conhecido. O mal-estar percorreu o pavilhão do imperador, que não desejava que esta cena impressionasse o público ao redor. Assim, mais do que depressa, ordenou que os leões fossem soltos, não sem antes determinar que os seus ajudantes espalhados no meio da multidão interrompessem aquele momento de surpresa, retomando a algazarra para quebrar a atmosfera que fora criada. Junto dos mártires que cantavam estava Lívia, confundida com os servos pela indumentária humilde,
e que tão logo dera entrada e se posicionara com todos os demais diante das acomodações luxuosas de Nero, onde também estavam todos os senadores, ajoelhou-se em preces íntimas, mas buscou com o olhar a figura do marido, que por certo ali estava também a assistir à cerimônia tétrica. Ao longe, pareceu-lhe entrever a silhueta de Públio, que rebrilhava à luz dourada do entardecer, ostentando as insígnias da glória mundana, no qual foi interrompida pelas feras famintas que haviam sido liberadas e caíram sobre os mártires com ansiosa fúria, dilacerando-lhe os corpos frágeis. Importante que se diga, no entanto, que nas operações magnéticas a que foram submetidos todos eles, um brando anestésico espiritual lhes fora submetido para que não sofressem com as atrocidades animalescas e enfrentassem desassombradamente aquele triste momento na trajetória humana. Por isso, enquanto o espetáculo prosseguia diante da euforia enlouquecida da turba, agora ampliada em número pela multidão que se apinhava nas colinas adjacentes e nas sacadas de todas as construções próximas de onde se podia vislumbrar a arena, hinos de glórias erguiam-se no plano espiritual que dominava o ambiente e envolvia a todos os presentes. Assim, perto de 500.000 pessoas estavam abraçadas pelas ondas de força espiritual que se produziu naquele fenômeno de crueldade humana e de solicitude celestial, ocasião em que os emissários do amor passaram a depositar em cada coração dos que assistiam a semente daquilo que viria, no futuro, transformar-se no jardim cristão da esperança, da força e da boa nova no caminho dos homens. Uma brilhante estrada celeste se abriu iluminando a arena e permitindo que legiões de arcanjos do Divino Mestre viessem trazer-lhes a auréola do sacrifício, suportado com fidelidade e confiança, como símbolo glorioso que ostentam os trabalhadores fiéis da causa do Cristo sobre a terra. Como já se disse, assim que as feras se atiravam sobre os indefesos sacrificados, uma equipe de espíritos os envolvia em brando entorpecimento que lhes facilitava a suposição de tão áspera desencarnação. E enquanto a arena se cobria de corpos dilacerados e se tingia de rubro, a corte angelical ia sendo formada com a chegada dos espíritos libertados, trazidos pelos braços de seus mais íntimos colaboradores. Zacarias carregava Cleofas como o precioso fardo do coração. Simeão trazia com carinho celeste o espírito de Lívia, desprendida da matéria. Desta maneira, para cada vítima havia braços luminosos que a acolhiam e a transportavam até o círculo de forças formado pela projeção dos raios celestes que se projetavam do alto. Na dimensão espiritual, um verdadeiro reboliço se observava, já que grande parte dos espíritos ignorantes, passando a divisar a cena elevada que tinham sob as vistas, tentavam deixar o seu lugar para pular na arena e correr ao encontro das luzes divinas, como se ali estivessem todas as suas esperanças. Outras, vendo a grandeza daquele fenômeno, se amedrontavam e queriam fugir dali, gritando apavoradas. Outras mais, revoltadas por não conseguirem participar de tal banquete, passavam a vociferar contra as potências do amor, dando vazão aos seus complexos e culpas, demonstrando todo o seu atraso e seus rancores acumulados. Todavia, nenhuma das entidades conseguia sair do lugar que ocupava. Parecia que uma força superior a tudo o que eles conheciam as havia chumbado ao lugar, obrigando-as a presenciar tudo aquilo. Dentre os encarnados que assistiam à festança, apesar de estarem sempre afeiçoados aos espetáculos dantescos que ali ocorriam, regados à bebida e à promiscuidade, grande parte dos assistentes naquele dia se deixaram impressionar pelo gesto estoico e corajoso daquele punhado de inocentes,
que apesar da tragédia que eram expostos, cantavam hosanas a um Deus que eles não conheciam. As vibrações elevadas do ambiente espiritual, somadas às cenas fortes que ali se produziam, abriram, na indiferença do coração de muitos, as fendas luminosas da vergonha, do medo, da admiração, da curiosidade, da surpresa, verdadeiras passagens por onde mais tarde a compreensão, diferente das leis do universo, penetraria e os transformaria também. Ao lado deles, espíritos generosos também procuravam despertar-lhes as fibras mais íntimas, tocando seus sentimentos com forças que estimulassem a compaixão, a misericórdia. E em momento nenhum, tanto como naquela hora, o senador Públio Lentulus sentiu uma tal aversão por todas as coisas mundanas que ele sempre buscara conquistar. Sentindo na acústica da alma as despedidas emocionadas do espírito heróico daquela que lhe havia sido a injustiçada esposa na terra, Públio manifestou o desejo de fugir dali, lembrando-se do encontro que tivera com Jesus de Nazaré nos longínquos dias da Palestina que o marcara para sempre, ainda que não o admitisse publicamente. Interessando-se pelo destino das criaturas que ali sucumbiam no espetáculo sangrento, buscou inteirar-se com seus colegas se se tratavam mesmo de réis condenados à pena capital, aqueles que se destinavam à garra dos leões. Quando foi informado por seu companheiro de senado que havia no ar o boato de que entre alguns condenados, a maioria que estava sendo executada seria composta de pobres cristãos, que haviam sido presos nas catacumbas, o que só fez crescer as angústias de Públio, lembrando-se do misterioso desaparecimento da mulher na manhã daquele dia. No entanto, as homenagens mundanas já haviam produzido o amontoado de cadáveres na areia avermelhada que cercava o trono suntuoso de César. Qualquer modificação de destinos e injustiças cometidos agora já chegaria tarde demais.